Bom dia. Hoje, dia 5 de outubro, nós estamos dando sequência à reunião de número 123, a reunião ordinária da Conitec, Comitê de Medicamentos. Hoje nós temos como pauta a apreciação inicial da vacina da dengue, atenuada para os sorotipos 1, 2, 3 e 4, na prevenção de dengue em indivíduos dos 4 indivíduos dos 4 aos 60 anos de idade. O meu? Eu estou ouvindo, Então, a demanda é de origem da empresa Takeda Pharma e quem fará a apresentação inicial, a avaliação crítica do dossiê, será o NATES do Instituto Nacional de Cardiologia. Aqui, então, eu passo a palavra ao Bruno. Bom dia, Bruno. Pode seguir. Bom dia a todos. E vou fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Barros. Eu vou apresentar o relatório da vacina da dengue TAC 003, a Qdenga, né, que é tetravalente, que serve para prevenção de infecção pelo vírus da dengue. O relatório foi elaborado pelo NATES do INC, do Rio de Janeiro. Eu declaro não possuir conflito de interesse com a matéria. O demandante foi a Takeda Pharma e a indicação é para prevenção da dengue causada por qualquer um dos sorotipos do vírus em indivíduos de 4 a 60 anos. A dengue é uma doença febril, aguda, causada por um vírus do gênero Flavivírus, que tem 4 sorotipos, o DENV 1, 2, 3 e 4. Ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e tem elevada prevalência em regiões tropicais e subtropicais e já é considerada a arbovirose mais frequente no contexto mundial. Pode ser classificada como desastre natural biológico porque tem características de produzir surto e de acordo com também tem uma característica de sazonalidade. Unificando essas duas, tem grande chance de um número grande de casos, né, num período curto, podendo impactar na rede de atenção de saúde pública, né, diminuindo a possibilidade de atendimento emergencial. Alguns grupos populacionais têm maior fator de risco, são maiores têm maiores riscos para agravamento, né, que é o caso de idosos, alguns portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, DPOC, e também as gestantes. A incidência global ela é preocupante e crescente. Há uma estimativa de 400 milhões de casos por ano. O Global Burden of Disease de 2021 revelou que tem, nos últimos 30 anos, né, havido um aumento gradual do número de casos, principalmente na Ásia, África e na América Latina. E nas Américas, em 2022, foram diagnosticados quase 2 milhões e 800 mil casos. No Brasil, o Brasil foi responsável por quase 85% desses. Esse gráfico à esquerda mostra a distribuição de taxa de incidência por dengue por região. E então, a cada cor dessa daí mostra uma região do Brasil. Essa cor mais acastanhada representa o Centro-Oeste, que foi a que mais foi acometida pela dengue. Em segundo lugar, a amarelada, que é a Sul. E a gente pode observar nesse gráfico uma outra característica, que é a sazonalidade que a gente falou. Da semana epidemiológica 9 até mais ou menos a 25, 26, a gente tem um aumento do número de casos, que coincide com o período chuvoso, né, que é quando a gente aumenta a chance de locais para criadouro dos ovos serem depositados. No Brasil, em 2023, até a 30ª semana epidemiológica, mais de 1,5 milhão de casos já foram diagnosticados, com quase 1.000 óbitos, 956, de acordo com esses dados epidemiológicos nacionais. Testes diagnósticos podem ser realizados, mas normalmente não são utilizados no período epidêmico, porque fica mais difícil o diagnóstico, então ele é feito pela sintomatologia. As doenças normalmente podem ser, como sendo uma doença sistêmica, ela pode ser assintomática, mas ela pode apresentar sintomas, os mais comuns: febre alta, muita dor no corpo e articulações, uma dor atrás dos olhos, retroorbitária, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas no corpo. Alguns outros sinais de alarme são considerados para verificar o agravamento da doença. Desde 2009,
a OMS já mudou a classificação da dengue para aquela antiga de dengue clássica e dengue hemorrágica para dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme que indicam um maior risco para agravamento da doença, e a dengue grave, caracterizada por extravasamento plasmático grave, hemorragia e comprometimento de órgãos. Os sinais de alarme que são importantes para indicar um risco de agravamento, normalmente são dor forte na barriga, vômitos frequentes, agitação ou irritabilidade, ou até sonolência, uma pressão baixa ou até uma hipotensão postural, diminuição de urina, sangramento espontâneo de mucosas. Todos esses são sinais que devem ser observados para que o paciente seja indicado para uma unidade de saúde mais próxima. Levando em consideração o quadro de crianças também pode ser mais atípico, até pela dificuldade das crianças informarem a sua sintomatologia, então os responsáveis devem ficar mais atentos a esses sinais de alarme. Não há um tratamento antiviral específico para dengue, mas desde 2015 foi criada uma vacina como um tratamento preventivo, foi a vacina da Dengvax, chamada de CID-TDV, que ela também é tetravalente e indicada para pacientes de 9 a 45 anos. Entretanto, essa vacina necessita de uma avaliação laboratorial prévia, porque foi comprovado que pacientes que eram soronegativos, quando faziam uso da vacina, tinham maior risco de agravamento da doença e de risco de hospitalização do que os pacientes que eram já soropositivos. Isso ocorre por um fenômeno chamado de aumento dependente de anticorpos, né, da sigla em inglês ADE, que é um realce dos anticorpos, e que facilita a replicação viral e um risco maior de agravamento da doença. A tecnologia em questão é a Qdenga, a vacina TAC-003, é uma tecnologia de DNA recombinante de vírus vivo e atenuado e que envolve os 4 tipos sorológicos, de DENV1 a DENV4. São 2 doses a serem administradas, com intervalo de 3 meses entre uma e outra, e a indicação é para para prevenção da dengue, né, para qualquer sorotipo da vírus, indicado para indivíduos de 4 a 60 anos, independente da exposição prévia, diferentemente da outra vacina que foi citada, que necessitava ser aplicada basicamente em pacientes que eram previamente soropositivos. O preço proposto pelo demandante foi de R$ 170 por dose. O demandante preparou 2 perguntas de pesquisa separando a população. Numa delas era a população de 4 a 16 anos e a outra adultos até 60 anos. E avaliou os desfechos de eficácia, de imunogenicidade, a infecção da dengue, né, que é a dengue virologicamente confirmada, o risco de hospitalização também pela dengue virologicamente confirmada, e ele ainda avaliam óbito, dengue grave e dengue hemorrágica, né, além dos desfechos de segurança. Nós consideramos que, para eficácia clínica, a gente não precisaria analisar o desfecho de imunogenicidade. Então, preparamos a nossa própria pergunta PICO, né, que unificou as 2 populações, com indivíduos de 4 a 60 anos, e avaliamos os desfechos de redução da infecção, né, a hospitalização e morte. Segurança, a gente avaliou também todos os eventos adversos. 6 estudos foram selecionados dos 295 identificados no início. O estudo principal, na realidade, dos 6 estudos, 4 eram relativos à eficácia e faziam referência ao mesmo estudo. Eram 4 publicações em datas diferentes, apresentando resultados em momentos diferentes do estudo. Esse estudo foi o TIDES, também chamado de DEM 301, que ele envolvia crianças de 4 a 16 anos, uma amostra de 20 mil pacientes, 20.071, que foram randomizados em 2:1, 2 para vacina, 1 para o placebo. Os pacientes faziam uso da vacina, 3 meses da vacina, da primeira dose, né? 3 meses depois faziam a segunda dose, e aí iniciava a contagem do primeiro ano pós segunda dose. A parte 1 terminaria 12 meses após a segunda dose, e seria avaliada a eficácia geral, e foi a primeira publicação feita. Nessa, a eficácia apresentada foi em torno de 83%, e a eficácia para hospitalização em torno de 95%. A segunda parte foi 18 meses, foram os dados de 18 meses após a segunda dose, e aí, assim, eles apresentavam dados para qual não foram randomizados, mas eram dados por sorotipo, pelos tipos, né, os sorotipos, e também se os pacientes no baseline eram soropositivos ou soronegativos. 27% dessa amostra era de soronegativos. Nesse momento, a eficácia cai um pouco para 73%, a eficácia para infecção, e para hospitalização para em torno de 90%.
Depois são apresentados dados no final do segundo ano, é a terceira publicação, onde se mantém mais ou menos a mesma eficácia por hospitalização e para infecção, e depois a terceira publicação, que foram os dados utilizados na nossa modelagem, que é no final do terceiro ano, que, em tese, é a metade da parte 3. A parte 3 foram 3 anos depois daqueles 1 ano e meio. Então, seria o final da parte 3 foi com 4 anos e meio. Esse slide mesmo que eu apresento é um slide de uma publicação em congresso, que eles apresentam os dados de 4 anos e meio, mas não tinha publicação em periódico, então a gente não utilizou esses dados. Mas eu vou mostrar para vocês que a eficácia se manteve nesse período entre o final do terceiro ano e 4 anos e meio. Bom, o dado para infecção mostra uma eficácia em torno de 62%. Na faixa etária na divisão por faixa etária, né, de subgrupos, a faixa etária de 4 a 5 anos apresentou um dado ligeiramente de eficácia ligeiramente inferior às outras duas faixas, e por estado sorológico, o soro positivo com dado ligeiramente superior do soro negativo. No caso da hospitalização por dengue, a eficácia ficou por 83,6%. Em relação à faixa etária, a divisão para a hospitalização, o de 4 a 5 anos também apresentou a redução pontual, mas um intervalo de confiança muito grande. Provavelmente pelo número de casos, né, foi um número muito baixo e que apresentava dados inconclusivos em relação à eficácia para essa faixa etária. Lembrando que não foi randomizado por subgrupo, tá? Foi randomizado apenas para o grupo principal, e também eles faziam divisão por localização, porque era um estudo multicêntrico, então eles faziam por localização. O estado sorológico também apresentou a mesma coisa que aconteceu para a infecção, então, para a hospitalização, o soro positivo teve um resultado ligeiramente melhor. Aqui, só por uma questão de apresentação dos dados, embora a gente não tenha usado eles no modelo, com 4 anos e meio, a gente pode observar aqui, tanto para quem fez o uso de soro positivo ou soro negativo, há uma manutenção dessa eficácia em torno de 36 meses e em torno de 54, que foi o final da fase 3. Tanto para eficácia para dengue virologicamente confirmada e a eficácia contra a hospitalização, tá, por dengue. Aqui é mais perceptível ainda, então, esse platô de eficácia se mantendo entre 36 e 54 meses, que foi o período do final desses 4 anos e meio. Também foram apresentados dados por os sorotipos da dengue. Para os pacientes que eram soropositivos, os dados por sorotipo do dengue 1 até dengue 4 mostraram uma eficácia. Para os soronegativos, essa eficácia só foi apresentada para o dengue 1 e 2. O número baixo entre dengue 3 e 4 mostrou também, principalmente do dengue 4, uma quantidade de casos muito pequena. Mostraram dados inconclusivos para esses dois subgrupos, e então não foi comprovada uma eficácia para eles. Levando em consideração também que nas Américas, nesse estudo, não foi encontrado nenhum caso de dengue 3 nem dengue 4. Eles ficaram restritos à Ásia, principalmente dengue 3 nas Filipinas. E mostrando a série histórica de sorotipos da dengue desde 1999, a gente pode observar que, atualmente, dengue 3 e dengue 4 praticamente não são encontrados. Dengue 3 já dominou a década, praticamente entre 2000 e 2010, ele foi muito encontrado, em alguns anos ele era a cepa predominante, cepa não, sorotipo predominante. Depois o dengue 4 apareceu um pouquinho na década seguinte, mas atualmente a gente vê a dominância muito maior do dengue 1 e dengue 2. Dados de segurança mostraram que a vacina foi segura em relação a eventos adversos graves. Esses dados são do primeiro estudo, então eles mostraram os dados iniciais pós as doses, né? Eles chamavam de reações locais. E congelou aí o Bruno, né? Para mim, travou também. Aproveitar, Luciene, só para fazer uma observação. Travou a apresentação dele. Deixa eu só aproveitar para fazer uma observação enquanto o Bruno reconecta, né? Que circulou uma notícia, inclusive no Congresso Brasileiro de Infectologia, que estaria sendo observado um aumento de dengue 3.
mas assim, nós não conseguimos acesso a essa informação, as informações que estão públicas, inclusive que foram enviadas pela SVS, são essas que o Bruno apresentou para a gente. Ok, obrigada, Marisa. Marisa, está na última reunião na SVSA essa semana foi apresentados os dados de identificação de dengue 3 no norte do país, está inclusive na página da Fiocruz. Tá? Então foi identificado, não em termos massivos, né, mas identificado dengue 3 no norte do país no momento. Quantos casos era um número importante, Guilherme? Identificação, né? Não tem ainda avaliação do número de casos que eu saiba. Identificação de circulação, né? Uhum. Bom dia. Oi, bom Não tô dia. conseguindo... Bom dia, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, porque eu tenho um problema com esse meu computador. Eu Sim. estou na coordenação de vigilância de arboviroses do Ministério da Saúde, e a gente tem comprado em Roraima, no Acre, e no Pará, o DEN3, e temos observado um aumento da predominância do DEN3 em Roraima. Eu não tenho agora aqui o número específico, mas depois eu coloco aqui no chat. É um sorotipo que não circula há 16 anos de forma importante no Brasil. Vocês têm a apresentação para projetar daí, Luciene? Porque... Sim, nós temos. eu acho que se puder projetar daí, aí... Você continua? Eu posso continuar, mas em especial o Bruno não exige tanto da internet lá. Ah, sim. Peraí, deixa eu só ver se eles estão... Foi aí que parou ou foi naquele gráfico colorido? Foi nesse estudo, né? Foi no gráfico No gráfico da colorido, né? soroprevalência dos sorotipos no Brasil. Esse aí, isso. É isso. Pode passar o próximo, por favor? Bem, eu vou continuar daqui, aí depois alguma dúvida, algum detalhe que falte, a gente pede socorro ao Bruno, porque ele que realmente ficou mergulhado preparando a apresentação, né? Então, em relação a eventos adversos, a maioria dos eventos adversos são locais, né? Conforme o Bruno falou, a gente sempre, por conta dos problemas com a vacina da dengue anterior, existe uma preocupação. Bem, então eu estava dizendo que em relação a eventos adversos, embora exista uma preocupação por conta daquela versão anterior da vacina, né, que você pudesse ter um fenômeno imune e ao invés de prevenir eventos graves, você tivesse maior número de eventos graves, a maioria dos eventos basicamente são eventos locais de pouca gravidade. Tá? Inclusive, como vocês veem nesse slide, o grupo placebo teve a maior quantidade de sintomas que acabaram sendo caracterizados como evento adverso, mas obviamente não eram exatamente evento adverso. Pode passar? Pode passar o slide, por favor? Agora foi. Foi, né? Então, aqui, novamente, lembrando que não houve essa randomização, obviamente, seria muito difícil por sorotipo, né? Então, pode ser considerado quase um dado observacional. Então, nós observamos que, em relação aos eventos locais, também existe uma diferença pequena entre os grupos, tá? Então, os eventos locais,
em adultos é que você tem mais diferença entre o placebo e a vacina ativa em relação aos soropositivos e em relação aos soronegativos também. Em relação às crianças, a diferença é relativamente pequena. Em relação aos eventos sistêmicos, na faixa de 4 a 11, tanto em relação a soropositivos quanto soronegativos, não existe uma diferença importante nessa faixa etária. Pode passar o próximo. Marisa, retornamos, se quiser que eu assuma. Ah, sim. Assume daí, por favor, Bruno. Tá bom. Assumindo, então, para análise do risco de viés, a gente utilizou a ferramenta da Cochrane, o ROB tipo 2, e consideramos para todos os desfechos um baixo risco de viés. E para certeza da evidência, utilizamos o GRADE e analisamos os 3 desfechos de infecção, de hospitalização por dengue e de eventos adversos graves. Para os 3, a gente considerou a certeza de evidência moderada, porque eles foram penalizados apenas por evidência indireta, no qual a população dos estudos era de 4 a 16 anos, e a gente está aplicando, ou pelo menos avaliando a vacinação para 4 a 60 anos. Se por acaso a gente fosse definir que seria uma população infantil, até essa penalização poderia não ocorrer e a gente considerar uma evidência alta, uma certeza de evidência alta. Próximo, por favor. Bom, então, as considerações. A vacina demonstrou ser eficaz contra a infecção de dengue sintomática e por hospitalização, e também seguras, tanto para crianças e adolescentes. Para adultos, ela mostrou apenas a segurança, foi apresentado previamente aí um quadro, né, de uma revisão sistemática que mostrava dados de adultos, mas os dados de adultos não eram de eficácia clínica, era só de imunogenicidade e segurança. Então, ela foi apresentada de segurança e a eficácia foi apenas de imunogenicidade, não tem eficácia clínica dado para adulto. Houve uma diminuição da eficácia ao longo do tempo, tanto para a infecção quanto para a hospitalização, como a gente viu, mas que depois dos 36 meses ela tendeu a estabilizar. Nenhum efeito claro frente à idade foi evidente, porque aqueles dados de 4 a 5 anos mostrados com uma eficácia um pouco menor, na realidade eram dados inconclusivos, eles até mostravam dados no primeiro ano tendendo para um lado, no segundo ano tendendo para outro, então ele chamou isso de dados flutuantes, e realmente o pequeno número de desfechos, né, de casos nos grupos, tendia a deixar esses dados inconclusivos. A vacina se mostrou eficaz para os 4 sorotipos, em pacientes previamente expostos, ou seja, nos soropositivos, mas para os pacientes soronegativos, apenas a eficácia do tipo DENV 1 e 2. Não tem evidência, então, para afirmar sobre eficácia ou segurança para os soronegativos do DENV 3 e DENV 4, são pouco prevalentes também nos estudos e pouco prevalentes no momento no Brasil. O benefício em soronegativos basais, impulsionados pelo resultado que foi apresentado para DENV 1 e 2, nos indica que a gente poderia prescindir da triagem prévia, como acontece com a Dengvax. Então, facilitaria o processo de vacinação. E vale a pena chamar a atenção que o efeito rebanho estaria condicionado a uma ampla cobertura vacinal, dependente de um alto número de doses ofertadas ao governo federal, que o demandante não apresenta no relatório dele qual o quantitativo que ele poderia ofertar ao Brasil por ano. A gente faz algumas inferências de acordo com os cenários que ele apresenta, que fica algo em torno entre 3 milhões e 5 milhões de doses por ano. Em relação ao modelo econômico apresentado por eles apresentam um modelo que é híbrido, né? Que ele é parte dinâmico e parte estático, mas na verdade a parte dinâmica dele é muito pequena, é um modelo predominantemente estático, e ele simula 100 coortes, uma para cada idade, de 0 a 99 anos. A população-alvo vacinada foi de 4 a 60, e num horizonte temporal de 20 anos. Eles utilizaram a perspectiva do SUS, mas fizeram uma outra análise com a perspectiva da sociedade, que foi desconsiderada, não está de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. E as 2 estratégias que eles apresentaram foram: eles fizeram a vacinação em 12 coortes separadas, ou com 4, ou com 9, ou 14, ou 19, ou seja, pulando de 5 em 5 até os 59, e
e apresenta ICERs separados para cada um deles. A partir desses resultados, e até para uma limitação de recursos, ele faz um outro cenário, no qual ele apresenta a estratégia de vacinação de 4 e 55 anos, ou seja, ele unifica essas duas idades, e ele diz que seleciona a de 4 anos porque tem menor soroprevalência, é a faixa etária de entrada da aceitação em bula, então poderia se beneficiar a longo prazo, e tem uma maior expectativa de cobertura vacinal, porque as crianças nessa idade tendem a vacinar para as outras vacinas que já são expostas no PNE. E a população de 55 anos, que ele diz que os idosos têm maior chance de agravar, então com isso reduziria o número de casos fatais, e ele cita ainda também uma possibilidade de implementação com estratégia de vacinação de recuperação, caso entrasse alguma outra vacina posteriormente aprovada no SUS. Ele só não explica porque ele escolheu a idade de 55 especificamente, porque não 60 que seria a última idade, tá? Então a gente considerou dentro do modelo dele, pode passar o próximo, por favor, que os custos foram considerados superestimados em algum momento, porque eles tinham honorários médicos que a gente considerou como dupla contagem, por exemplo, cobrava honorário médico, mas cobrava a internação também, exames complementares como exames de imagem, tomografia, ultrassonografia, até para paciente ambulatorial, um excesso de medicamentos, às vezes, alguns deles com dupla contagem também, um excesso na transfusão, principalmente de hidratação, paciente ambulatorial, às vezes no somatório ali, quase 4 litros de hidratação. Então, a gente achou que estava num exagero aquilo, e eles apresentavam um fator de subnotificação de uma forma até conservadora, utilizando um estudo de 2016 que dizia que eram 1,8 esse fator de pacientes subnotificados. Nós consideramos baixo esse número, encontramos outro estudo no qual eles foram a campo verificar essa subnotificação, fizeram o teste na população e essa subnotificação era de 12 vezes. E o fator de multiplicação que eles utilizaram para hospitalizados, eles verificaram também num estudo de 2016, que a base do SIH estava subnotificada dentro do SINAM. Então, eles encontraram esse valor de 2,03 de subnotificação. Nós avaliamos essas duas bases posteriormente e chegamos à conclusão que, a partir de 2018, essa subnotificação não ocorria, os números eles batiam, então a gente não considerou essa subnotificação. No final, então, num resumo, a gente entende que eles aumentaram o custo do manejo da doença, subestimaram o número de casos de dengue e superestimaram o número de hospitalizações, fazendo com isso com que a doença se tornasse mais gravosa. E aí a gente resolveu fazer o nosso modelo e o Ricardo vai apresentar para vocês aqui a modelagem. Próximo, por favor. Ricardo, você pode entrar aí? Bom dia, Ricardo aqui pelo NAT, sem conflito de interesse com essa matéria. Bom, então, a gente também desenhou um modelo um pouco similar ao que a gente tinha feito no Covid. A gente fez uma microsimulação nessa estrutura markoviana aí, por idade, né? De 0 a 80 anos. Então, o nosso modelo, ele contém esses estados de transição, então suscetível, autocuidado, ambulatório, internação e morte. Ele foi alimentado com os dados do SINAM, baseado nas taxas de infecção anuais históricas dos últimos 20 anos. Então, se o paciente tivesse sido internado naquele ano, no ciclo seguinte ele voltava para o suscetível, significando que ele poderia ter outra infecção nos outros ciclos do modelo, no ciclo seguinte. A gente limitou o número máximo de infecções de cada paciente a 4, entendendo que seriam 4 sorotipos. A gente, então, fez esse modelo estocástico e não dinâmico. Os motivos básicos assim, para a gente ter feito essa abordagem foram questões que a transmissibilidade da dengue depende muito da prevalência do vetor, do mosquito, que ele é muito inconstante, heterogênea, e depende muito da região do país, época do ano, e pela dificuldade da obtenção da imunidade de rebanho
que também dependeria de uma ampla cobertura vacinal. E aí eu acho que a gente tem uma limitação aí do número de doses disponíveis pelo fabricante. Então, o modelo dinâmico ele seria mais aplicado caso a gente pudesse vacinar a população inteira, enfim, e tivesse essa garantia, né? E aí seria interessante o modelo dinâmico para expressar esse efeito que não é o caso aqui. Além disso, a gente tem um constante fluxo de novos indivíduos, enfim, que não possuem nenhuma imunidade, nenhum sorotipo, né, entrando no modelo, são os nascimentos. Isso traria também uma complexidade maior. E aí, mas enfim, de todo modo, esse modelo, pela maneira como ele foi elaborado, ele é conservador, né, porque ele não captura esses benefícios da redução da contaminação do mosquito, né, e, enfim, a consequente diminuição na transmissão da doença. Então, o horizonte foi esse dado histórico, foi como se a gente tivesse pegado. Pode passar para mostrar para o pessoal o gráfico. Como se a gente tivesse pegado o histórico da dengue no Brasil nos últimos 20 anos e feito assim, se tivéssemos vacinado as pessoas, se tivesse vacina com essa oscilação epidêmica, como teria se comportado a doença, né? Quanto de morte evitaríamos, quanto de internação evitaríamos, ambulatório, custos para o SUS, enfim, e etc. Né? Como o Bruno falou, a gente usou um fator de expansão de 12, né? A gente pegou essa referência aí de pessoas que utilizaram metodologia de campo para medir. Então, esse gráfico ele ilustra a epidemia de dengue no Brasil por faixa etária. Então, cada cor dessa é uma faixa etária de infecção, uma faixa etária da população, que foi mais ou menos afetada ao longo de todos esses anos aí, por diferentes fatores, né? Então, o modelo é como se nos vales do gráfico as pessoas estão mais imunes, né? E nos picos do gráfico as pessoas são mais suscetíveis. Então, nesses ciclos do modelo aqui, desses anos, a chance de se infectar é muito maior. E nesses outros ciclos aqui, no quarto, quinto, sexto ciclo, no ciclo 17, 18, a chance de infectar seria menor, porque as pessoas estariam mais imunes. Enfim, a gente pegou a expressão epidemiológica dos ciclos da dengue e trouxe para o modelo para simular a dinâmica de suscetibilidade e imunogenicidade da doença ao longo dos anos no Brasil. Pode passar. Bom, a gente utilizou os dados de mortalidade, né, do Sinanvep. Os custos, a gente tratou de custos do tratamento, da vacina, né? Tratamento ambulatorial, internação, a vacina, o preço, no show passado, era R$170 a dose. Utilizamos 2 doses e incluímos uns 5% de taxa de desperdício e 4% de custo logístico. Os custos de ambulatorial e internação a gente pegou da literatura, que é bem vasto em relação a isso, enfim, dos custos da dengue. Utilizamos o estudo era em dólar, a gente pegou uma cotação para transpor para o real aí de 4,94. O dólar deve estar em 5 hoje. Então, ficou aí o custo da vacinação individual, esse de R$ 371,28. Era 170 e pouco, mais ou menos, o custo da dengue. E tratamento ambulatorial, R$ 205, tratamento da internação, R$ 823, e a UTI, 3.692, tudo isso extraído da literatura. As utilidades, a gente pegou um estudo de Porto Rico, e aí a gente trabalhou com dados de desutilidade, né? Quanto que perde utilidade o paciente que vai para o ambulatório e o paciente internado. E a eficácia da vacina foi a que o Bruno mostrou do estudo Rivera 2022. Então, tem tanto para infecção quanto para evitar hospitalização. A gente aplicou esses valores à probabilidade de infectar e de internar. Pode passar. Como resultado, então, a gente encontrou um valor de ICER em torno de R$ 58.622. Esse valor ele está acima do limiar
standard, né, padrão, e abaixo do limiar estendido. E a gente entendeu no grupo, teve essa discussão lá, que apesar de ser uma doença infecciosa, dengue é uma doença que mata bem pouco em relação a outras doenças infecciosas. Então a gente comparou esse valor com o limiar standard, padrão, de R$40 mil. E aí, para esse limiar, o custo por dose ficaria ali entre torno de R$120. Pode passar. Bom, mas em termos de número de simulações, para esse limiar padrão de 40 mil, nenhuma delas ficou abaixo desse limiar padrão. Se fosse 120 mil, ficariam todas as simulações abaixo. Enfim, pode passar, acho que acabou a minha parte. Acho que é impacto orçamentário com o Carlos. Antes do Carlos falar, só quero fazer uma observação. Nós temos discutido o problema de limiar de vacina, que foi uma coisa que nós não abordamos quando houve a reunião de discussão do limiar, porque as vacinas seriam quase o contrário de uma doença rara. O laboratório, ele vai ter um lucro muito grande, porque vai ser vendido um volume muito grande de vacina. Então, alguma literatura defende um limiar menor quando for o caso de vacina, principalmente vacinas para vacinação em massa, tá? Então, não houve essa discussão, mas a interpretação que nós discutimos é que realmente era um valor muito elevado, levando em conta que seria um cenário de uma vacinação de um número muito grande de pessoas. Continua aí, Carlos, por favor. Ok, Carlos Magliano. A gente está com alguma questão técnica, então eu coloquei a imagem do celular e vou usar aqui o microfone, tá? Então, em relação ao impacto orçamentário, vai ser mais uma parte sensível da nossa análise. Gostaria de chamar a atenção que, se fôssemos vacinar toda a população da bula, seria de 4 a 60 anos, cerca de 160 milhões de brasileiros nós temos hoje nessa faixa etária. Mas nós analisamos apenas subgrupos para a estimativa do impacto orçamentário. Então, eu vou apresentar aqui para a faixa etária de 4 a 5 anos ou 59 a 60 anos. Para essa análise, fizemos 3 cenários. O pior deles, em questões econômicas, né? É onde nós teríamos uma vacinação de todos os candidatos, considerando o menor efeito da vacina na redução de infecção e internação. Uma estimativa média, aonde nós ponderamos que seria 72% dos candidatos vacinados, uma taxa semelhante à vacinação da polio, e o efeito médio, a estimativa pontual, observado no estudo para a redução de infecção e internação, e o melhor cenário econômico, aonde a vacinação seria apenas de 25% dos candidatos, um valor semelhante à taxa atual de vacinação para a gripe no Brasil, com o maior efeito da vacina na redução de infecção e internação. Próximo, por favor. A população estimada foi cerca de 6 milhões na idade de 4 a 5 anos e 4 milhões e meio na população de 59 a 60 anos. Então, a gente pegou só essa faixa de 4, 5, 6 milhões de brasileiros para a nossa análise de impacto orçamentário. Próximo. Esse é o racional. Eu fiz uma árvore de custo, onde a gente tem a vacinação comparada com a não vacinação. A gente tem um percentual de adesão, conforme eu expliquei no slide anterior, que variou 25%, 72% ou 100%. A probabilidade de você infectar, dado que você foi vacinado ou não. A probabilidade de você hospitalizar, dado que você infectou. E a probabilidade de você evoluir com uma doença grave, dado que você hospitalizou. São probabilidades
pequenas, a probabilidade de infecção, nesse exemplo, está de 0,09%, uma probabilidade de hospitalizar de 0,5%, a probabilidade de casos graves de 2%, dos que hospitalizaram, dado que infectaram. Então, essa é a nossa árvore de custo, nosso racional. Próximo. Com isso, a gente tem a nossa análise de impacto orçamentário variando em torno de 1 a 6 bilhões de reais. O impacto na população um pouco maior, em cerca de 6 milhões de brasileiros de 4 a 5 anos, ela é de 8 bi, e o impacto nos 59 a 60 anos, cerca de 6 bi. Próximo. Então, as nossas considerações finais. Não foi encontrado nenhum posicionamento de outras agências de ATS. A doença tem potencial de causar ruptura no sistema, causando uma urgência, emergência. Ela tem uma moderada certeza da evidência. A vacina demonstrou ser segura e eficaz para todos os subtipos em soropositivos. Não há informações conclusivas sobre o volume de doses oferecidos por ano. Foi estimado entre 3 e 5 milhões de pessoas vacinadas por ano. Há controvérsia sobre qual seria a faixa etária de escolha para vacinação. Há necessidade de descontos no preço da dose da vacina, em torno de 29%, para que ela seja custo-efetivo no limiar de 40 mil por quali. E a análise de impacto orçamentário, no cenário intermediário, estimou gastos em 5 anos entre 3,8 e 4,5 bilhões para vacinar essas faixas etárias 59 a 60 ou 4 a 5 anos. Obrigado. Luciene, eu quero só fazer uma observação final. Eu acho que 2 pontos que a gente sentiu muita falta, e aí fica como sugestão para a SVS, né? Primeiro é o custo real da vacinação, né? Então, a gente sabe que o custo, por exemplo, para você vacinar uma pessoa na região norte é muito maior do que vacinar no sudeste, então a gente precisaria ter uma estimativa mais real para realmente fazer um modelo que tanto de impacto orçamentário quanto custo-efetividade que refletisse os dados brasileiros. E a segunda fragilidade é realmente qual é a estimativa de subnotificação, né? Então, nós utilizamos um dado que foi bem diferente do fabricante, mas isso é uma coisa que o ideal é que a SVS tivesse essa informação oficial e que fornecesse para a gente poder calcular os custos de uma forma mais correta, mais confiável. Muito obrigada, Marisa. Na sequência, eu chamo a Aramis, que vai falar sobre o horizonte tecnológico da vacina da dengue. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu solicitei o controle da apresentação. Eu sou a Aramis Tupiná, sou técnica consultora externa do DGITS, não possuo conflito de interesse com a matéria, e vou apresentar o monitoramento do horizonte tecnológico para a vacina para a prevenção da dengue, né, qualquer sorotipo da doença, em indivíduos de 4 a 60 anos de idade, cujas buscas foram feitas no Clinical Trials e no Cortellis, em junho, e atualizadas em outubro, utilizando o descritor Dengue Virus Infection, ou apenas dengue. Foram incluídos ensaios de fase 3 e 4, e foram incluídas tecnologias registradas na Anvisa, EMA ou FDA, sem restrição do tempo de registro dessas tecnologias. Então, foram identificadas 2 tecnologias. A primeira delas é a Dengvaxia, que foi falado anteriormente na apresentação, cuja administração se dá em 3 doses subcutâneas com intervalos semestrais e atualmente encontra-se em fase 4 de desenvolvimento. Essa tecnologia, o registro dela na Anvisa data de 2015, na EMA de 2018, para a população entre 6 e 45 anos de idade.
na FDA data de 2019, incluindo pacientes de 6 a 16 anos de idade. No entanto, essa aprovação possui essa população deve residir em área endêmica ou ter tido a doença previamente à vacinação. A outra tecnologia, a Tetravax veio a tecnologia de desenvolvimento nacional, de tecnologia nacional, pelo Butantan, que está sendo desenvolvida em 17 centros no país, proposta para administração única, subcutânea, incluindo a população entre 2 e 59 anos de idade, que foram seguidas por ao menos 5 anos, e esse estudo ele tem previsão de conclusão em novembro de 2024. Essa tecnologia, o estudo dessa tecnologia não possui a condicionante de restrição em área endêmica, de residência em área endêmica ou de ter tido a doença previamente. E não possui registro ainda nas agências sanitárias e encontra-se em fase 3 de desenvolvimento. Pronto. Muito obrigada, Aramis. Aqui presente também nós temos o representante do PNI, o diretor do Programa Nacional de Imunização, o Dr. Éder Gatti. Bom dia, Éder. Você gostaria de fazer alguma contribuição também? Bom dia. Vocês conseguem me ver e ouvir? Sim, conseguimos. Perfeito. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu estou numa internet de celular, porque eu estou em viagem. Se porventura ficar ruim, eu vou pedir para a Thaisa projetar para mim o slide. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já estamos. Pode seguir. Então, eu vou fazer alguns comentários. O programa fez uma análise do dossiê, uma avaliação do dossiê, e a gente vai destacar aqui alguns pontos, e pode ser que a gente seja um pouco repetitivo, considerando as apresentações anteriores, mas tem alguns pontos que a gente gostaria de destacar. Às vezes a gente pode até apresentar alguma opinião um pouco diferente do que foi apresentado anteriormente. Então, eu vou começar falando sobre a eficácia. A eficácia, a gente destaca aqui os resultados apresentados nos estudos que foram publicados e o que está no dossiê, porque tem uma parte que não foi publicada ainda. E a gente tem um estudo de fase 3 que avaliou crianças e adolescentes, ou seja, pessoas de 4 a 16 anos, com segmento de 54 meses. A eficácia em 36 meses a gente considerou moderada e ela é muito heterogênea considerando as diferentes situações. Para dengue virologicamente confirmada, eficácia de 62%, para hospitalização 83,6%, e a maior eficácia ficou entre os soros positivos, conforme foi falado anteriormente. Alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro, a queda da eficácia com relação ao tempo, né? Então, nos 3 anos foi apresentado no dossiê que houve uma queda da eficácia, isso pode ser um pouco reflexo de immunity waning, né? A queda dos títulos de anticorpo, enfim, a queda da proteção, com o passar do tempo. Esse é um ponto que precisa ser destacado, né? A outra coisa que mostrou bastante variação é com relação à eficácia, considerando as diferentes faixas etárias, e aí um destaque que a gente faz é que de 4 a 5 anos foi o grupo que apresentou a menor eficácia, né? Para dengue virologicamente confirmado ficou em 42%, hospitalizações 50,6%, e aí a gente observa que para a hospitalização nessa faixa etária não houve diferença com o grupo placebo, e a eficácia mostra ali algumas inconsistências ao longo do tempo, conforme o próprio dossiê apresenta. E não tem estudo de eficácia para faixa etária de 17 a 60 anos. Foi immunobridging, o estudo foi um estudo de imunogenicidade, que a gente tem que interpretar com uma certa cautela, porque não tem correlato de proteção estabelecido. Então, assim, cravar que é eficaz para essa faixa etária, bem, a gente tem dados, a gente precisa considerar os dados, só que tem que ter um certo cuidado em dizer que é eficaz nessa faixa etária de 17 a 60 anos. Por sorotipo, outra coisa que a gente precisa destacar, o dengue 2 tem a maior eficácia, né? O dengue 1 vem aí em segundo lugar. Agora, o dengue 3, ele não demonstrou eficácia nos 3 anos, né? E o dengue 4 também não permitiu concluir eficácia em 3 anos por conta de falta de casos para avaliar o desfecho.
Então, existe aí uma dúvida com relação à eficácia do dengue 3 e dengue 4. Eu até, nas considerações finais da apresentação anterior, foi dito assim que é eficaz para os quatro sorotipos. Bem, não temos evidência clara de que é eficaz para dengue 3 e dengue 4, por conta, enfim, da impossibilidade de avaliar essa eficácia. E aí, assim, eu queria destacar aqui, repetindo o slide e dando aqui também uma distribuição espacial, né, por unidade federativa qual é o sorotipo mais circulante no país. Então, hoje nós temos o predomínio do sorotipo do DEM1, com um pouco de DEM2, mas já aparecendo DEM3 aqui na região norte, né? Então, a gente tem estados que têm o DEM3, conforme a Lívia falou anteriormente. Então, corremos o risco de ter aí o DEM3 contribuindo no nosso cenário epidemiológico da dengue. Então, é algo que precisa também ser destacado, considerando a falta de dados de eficácia com relação ao DEM3. E aí, assim, eu queria fazer um destaque, porque também lacrar que a vacina é segura é uma coisa que também a gente não tem tanta certeza assim, veja. Um dos estudos mostra que o DEM3 apresentou maior risco de hospitalização, né, nos participantes soronegativos no 3º ano, e para aquelas pessoas que foram expostas à vacina, porém essa diferença não foi estatisticamente significativa, dado o pequeno número de hospitalização para esse sorotipo. A Takeda ainda deu uma justificativa, ela fala que a hospitalização, que o Sri Lanka contribuiu muito com o número de hospitalização, com casos de menor gravidade sendo hospitalizado. Só que isso não deixa não deixa de ser um sinal de alerta, ou seja, isso é algo que, se numa eventual incorporação, enfim, num eventual uso para a população, a gente vai precisar ter uma vigilância, uma farmacovigilância intensificada, e para avaliar se de fato é seguro, se não vai acontecer casos de ADE em pessoas previamente expostas à vacina e previamente soro negativo. Então, nós deveremos tomar esse cuidado e dizer que a vacina é segura e que dá para fazer um uso populacional. Bem, a gente precisa considerar que precisaremos fazer uma farmacovigilância intensificada numa eventual incorporação. Eu vou fazer breves comentários sobre o estudo de custo-efetividade. Olha, para o programa, quando a gente coloca R$ 170 para o custo de uma dose, ou seja, a gente está falando são R$ 340 por pessoa imunizada, é um custo muito elevado. Nós não temos qualquer paralelo entre as vacinas que já estão incorporadas no nosso programa. O estudo apresentado anteriormente de impacto orçamentário, eu digo para vocês com tranquilidade que o impacto orçamentário é muito elevado, considerando o custo do programa hoje, né? E é bom destacar que os parâmetros escolhidos, e aí o colega falou na primeira apresentação, eles favorecem e muito a vacina. E aí é bom a gente destacar que é muito mesmo, que eu acho que, inclusive, a gente precisa ter cuidado com esse modelo apresentado pelo fabricante, pelo produtor, porque isso vai impactar na hora da gente, enfim, negociar o custo da vacina, e, enfim, a gente precisa ter um pouco de cuidado. E aqui eu vou dar um pequeno exemplo do que a gente identificou avaliando os custos. Eu não vou colocar tudo, porque a primeira apresentação já destacou alguns pontos que deixa claro que as escolhas de parâmetros para o modelo de custo-efetividade, de fato, favorecem muito a vacina. A gente pegou o custo dos pacientes, o custo do caso de dengue, os elementos ali, as tecnologias utilizadas para compor o custo do caso de dengue, né? Então, a gente vê, por exemplo, que no cenário proposto, o caso ambulatorial, por exemplo, todos eles vão fazer raio-x, todos eles vão fazer ultrassonografia, todos eles vão fazer tomografia. Quando a gente viu isso, a gente achou, não, deve ter algum erro, talvez a gente tenha identificado a gente tenha entendido errado. Não é possível que a Takeda está considerando que todo caso de dengue vai fazer raio-x, ultrassom, tomografia. E a gente não encontrou nenhuma informação dentro do dossiê que colocasse uma proporção sobre esses itens, esses parâmetros que compõem o custo. E aí a gente foi na fonte, que seria essa tese,
uma tese que traz, inclusive, todos os valores, e ela é muito parecida à tabela da tese, que inclusive é citada no próprio dossiê. Só que na tese, na tabela fonte, dos parâmetros que compõem o custo do caso, a gente percebe que tem ali proporções atribuídas a cada um dos itens. Ou seja, na tese, desculpa, desviou a indicadora, que está do lado. Por exemplo, na tese fala que apenas 6,9% dos pacientes fizeram raio-x, 1,4% fez ultrassonografia e 0,4% fez tomografia. Então, que é esse elemento, esse ponto aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, a empresa poderia ter escolhido incluir essas proporções na hora de aplicar os parâmetros que compõem o custo, mas isso não foi colocado. Então, a gente não observa essas proporções aqui, ou seja, havia a possibilidade de usar esses parâmetros e deixar o custo dos casos um pouco mais parecido com a realidade brasileira, mas isso daqui não foi colocado. Então, isso deixa o caso de dengue, tanto ambulatorial quanto hospitalizado, com custos muito altos e fora da realidade brasileira. A empresa poderia ter aplicado as proporções, mas não o fez. Tá? Então, isso só para destacar um elemento que foi muito gritante para a gente. Agora, sim, com relação à população-alvo, veja, no final, no modelo, eles consideraram vários cenários, né, várias idades, enfim, para aplicar a vacina. E, no fim, ficou a recomendação, a sugestão de um esquema que fizesse pontualmente a vacinação aos 4 anos e aos 55 anos. E aí, alguns destaques. Primeiro que essas duas faixas etárias, essas duas idades, a gente não está nem falando de faixa, a gente está falando de uma idade específica. Não são as idades com as maiores incidências de dengue, né? E considerando óbitos, também não é. A gente observa que óbitos acontecem principalmente entre idosos, se concentra muito em idosos, que é justamente a faixa etária que a vacina não está licenciada. Quando a gente olha a letalidade e a proporção de casos graves de dengue, a gente também observa que eles se concentram nas pessoas de 60 anos ou mais. Ou seja, essas duas idades que foram colocadas, elas talvez não sejam as que tenham mais impacto. E o próprio dossiê mostra isso, né? O maior impacto ficou ali entre 14 e 44 anos, né? Que o modelo ele mostra que é justamente nesse grupo que tem as maiores quedas em número de casos assintomáticos, de casos ambulatoriais, casos hospitalares leves, dos hospitalares graves não fatais, e a idade que mais evita a morte seria aos 59 anos, que teria maior impacto, conforme mostra o dossiê. E a menor eficácia, conforme foi dito anteriormente, está justamente aos 4 e aos 5 anos, né, que é justamente a idade que eles propõem para ser vacinados, né? Então, diante disso, a gente o programa questiona se, de fato, essa proposta de vacinar aos 4 e aos 55 anos é a melhor proposta. E aí, quando a gente vai nas justificativas, o colega colocou na apresentação anterior algumas justificativas que eles colocam, mas ficou vago. Assim, a gente não se sente convencido de que vacinar aos 4 e aos 55 anos seja a melhor estratégia, porque, inclusive, no dossiê ele usa uma justificativa de necessidades infinitas, com recursos finitos e tal, e ficou muito vago, sabe? Assim, a gente entende que talvez não seja o melhor impacto epidemiológico vacinando na idade dos 4 e dos 55 anos, e aí a gente também a justificativa disso não nos convenceu. E aí, a partir disso, eu lanço um questionamento que eu acho que a gente deve fazer para o produtor o que de fato eles têm para entregar para o Programa Nacional de Imunização? Qual é o quantitativo de doses para os próximos anos que eles conseguem, de fato, entregar? Para que a gente possa pensar numa melhor estratégia, considerando um melhor impacto epidemiológico e também numa estratégia em que permita a gente fazer de forma algo talvez mais direcionado do ponto de vista epidemiológico, que permita a gente também fazer uma farmacovigilância intensificada, olhando a segurança da vacina, que é algo que ainda tem lacunas. Então, eu acho que esse é um ponto de encaminhamento, pelo menos do PNI, que a gente gostaria de apresentar para a Conitec, como proposta de fazer esse questionamento de forma mais objetiva. O que o produtor tem para entregar como garantia?
ele tem dito que tem vacina para entregar para 2 anos, só que para qual estratégia? Se for para essa, talvez não nos atenda. Então, a gente tem esse questionamento que precisa ser levado adiante. E aí, assim, algumas conclusões que a gente coloca aqui. Existem variações na eficácia, tá? Variações na eficácia considerando os diferentes cenários. Essas variações na eficácia pode representar variações em termos de imunogenicidade, que pode representar, inclusive, riscos. Então, temos variações na eficácia que precisam ser consideradas na hora de nós elaborarmos uma estratégia de saúde pública. Existem lacunas de conhecimento quanto à segurança. Não dá para a gente dizer assim, a vacina é 100% segura e não teremos casos de ADE. A gente não pode lacrar isso. Existem lacunas de conhecimento, por isso que precisamos ter cuidado, precisamos de uma farmacovigilância intensificada e talvez a gente fazer uma incorporação escalonada, casando essa questão da farmacovigilância com a disponibilidade de doses pelo produtor. Os parâmetros utilizados no modelo não dialogam com a realidade brasileira. Isso é importante porque custo é uma coisa importante para nós. A gente precisa considerar custos para fazer o planejamento do programa. Então, assim, o modelo ele precisa dialogar com a realidade para que a gente chegue num preço mais justo para o SUS. Então, os parâmetros não dialogam com a realidade brasileira. E o esquema proposto também não atende às necessidades brasileiras, certo? A gente vacinar duas idades sem nenhuma margem de catch-up e de forma total em todo o território nacional, talvez não seja a melhor estratégia. Então, algumas considerações. O cenário epidemiológico da dengue no Brasil justifica a gente ter uma vacina, sim. O Programa Nacional de Imunização busca uma vacina, quer uma vacina de dengue. Mas nós não podemos abrir mão das ações de vigilância e controle vetorial, tá? Essa vacina tem que ter um preço adequado à realidade brasileira e ao SUS, tá? Que não é o que a gente encontra aqui. Tem que estar inserido a uma estratégia nacional, né? A gente precisa discutir uma estratégia em conjunto com eles na hora de elaborar, na hora de, enfim, termos uma incorporação. Tem que ter transferência de tecnologia, inclusive o processo de transferência de tecnologia ele vai ajudar a aumentar a produção, eventualmente a gente discutir a apresentação da enfrascagem que interessa ao Programa Nacional de Imunização, ou seja, discutir isso junto numa lógica de transferência de tecnologia. O avanço ele tem que ser escalonado e com ampla discussão, porque, veja, se o produtor recomenda uma vacinação focada aos 4 e aos 55 anos, talvez, e aí é uma coisa que eles têm que dizer, seja por falta de disponibilidade de doses, por exemplo, para vacinar toda a corte de bula. Mas também a gente não tem esse interesse de vacinar toda a corte de bula, porque, como eu disse, temos lacunas de conhecimento com relação à segurança. Então, um avanço escalonado talvez seja uma saída, com farmacovigilância e uma ampla discussão com a representação dos estados e dos municípios. Tá? Então, a gente precisa avançar dessa forma. Essa vacina e para qualquer outra vacina de dengue. Tá? E a gente precisa, sim, de uma farmacovigilância intensificada e ativa, ou seja, não basta apenas a farmacovigilância de ESAV que o PNI tem, que é passiva, né, passiva e focada em profissional de saúde. Talvez a gente tenha que fazer uma farmacovigilância intensificada, passiva intensificada, e uma farmacovigilância sentinela e ativa, para garantir que, para a gente comprovar com o tempo de que essa vacina de fato é segura. Tá? Então, essas são as considerações do Programa Nacional de Imunização e nos colocamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Éder. A Marisa pediu a palavra. Pode falar, Marisa. Só alguns pontos, né? Só reforçando que, na opinião dos nossos estatísticos, a gente não tem tamanho amostral para destacar, para afirmar qualquer coisa em relação a subtipo 3. Tá? Eu acho que faltou, e talvez valesse incluir no monitoramento do horizonte, estratégia não vacinal como Wolbachia, né, que já está em fase avançada de estudo. O Ricardo até fez um modelo, né? Então seria uma estratégia de controle vetorial que poderia controlar também outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor, tá? E, por último, eu acho que essa possibilidade, nós também ficamos com a impressão que a empresa não queria falar que
tinha para oferecer um volume muito pequeno de vacinas, né? A gente calculou aquele 3 a 5 milhões de pessoas vacinadas, mas só por conta do cálculo que eles fizeram. Agora, eu acho que não cabe à empresa escolher qual a população que deve ser vacinada, né? Eu acho que isso cabe à SVS, né? Vocês sinalizando para a gente refaz todos os estudos conforme essa população. Eu tenho muita dúvida, porque realmente, quando você começa a vacinar crianças mais velhas, tipo 6, 8 anos, né, onde você tem mais dados, é muito mais difícil localizar essas crianças, né? Então, aquela argumentação que eles fizeram, que as crianças de 4 anos já vão ao posto de saúde para vacinar, então, se entrasse num calendário regular, seria realmente muito mais fácil recuperar essas pessoas. E eu não vejo muito sentido em vacinar idosos, por mais que tenham maior risco de morrer, né? Mas é semelhante a várias outras doenças infecciosas, sarampo, tal, várias outras doenças, o idoso tem maior risco de morrer. Mas eu penso, do ponto de vista epidemiológico, seria mais interessante criar uma coorte de pessoas vacinadas, começando a vacinação numa faixa etária menor, né? Mas, sem dúvida nenhuma, precisa ter essa vigilância. Eu não acredito que a gente vai ter estudos melhores com o subtipo 3, né? Então, simplesmente porque é pouco, né? Tem um volume muito pequeno, então eu acho que vai permanecer essa dúvida, mas eu tenho lá minhas dúvidas se biologicamente teria sentido imaginar que você teria AD só para o subtipo 3, né? Não sei se o Éder conhece, ou o Guilherme, algum estudo que justificasse isso biologicamente, porque localizar alguma diferença pode ser só realmente um problema do tamanho amostral ou acaso, né? Então, essas são as minhas dúvidas aqui. Obrigada, Marisa. Eu vou abrir a palavra aqui ao Luiz Corrêa. Bom dia a todos. Obrigado, Luciene. Marisa, bom te ver aqui depois de algum tempo. E queria agradecer a apresentação de vocês e foi bastante complementar, né, a apresentação do Nates e com a fala de Éder, que foi bastante esclarecedora e me faz refletir que incorporações desse tipo, elas não podem trazer uma proposta encaixotada de como ela será implementada, né? Então, Éder deu vários argumentos que vão além de eficácia ou segurança, mas falam, no meu modo de ver, principalmente de efetividade. Qual é a melhor estratégia após uma incorporação? E eu penso que, em situações como essa, o Conitec não está preparado para definir qual é exatamente a estratégia de incorporação de uma vacina, né? Porque são muitos processos a serem pensados, altamente complexos, às vezes até de tentativa e erro, e que vão além de eficácia, né? E além também de custo-efetividade. Então, eu acho que qualquer incorporação aqui de uma coisa dessa tem que dar ao PNI uma flexibilidade para eles avaliarem como irão implementar, em que subpopulação, qual será o escalonamento que será, e a gente não pode aqui aprovar uma coisa que tem que ser obrigatoriamente isso, né? Eu acho que nesse caso o que a gente tem que pensar é o que o Conitec pode se posicionar, se for favorável, em relação a algo que é eficaz, que tem uma segurança, até Deus usou a palavra lacrada, a segurança nunca, não está lacrada, mas nunca é lacrada a segurança. Lacuna de conhecimento, Luiz, foi esse o termo que eu usei. Lacuna de mas conhecimento. a gente não lacra a segurança, por melhor que seja o estudo, na melhor população, toda incorporação e aprovação precisa de vigilância, porque eventos raros surgem depois mesmo, ensaios clínicos não são suficientes para eventos raros. Então, na verdade, quando a gente fala segurança comprovada,
esse segurança comprovada é bem entre aspas para qualquer coisa, né? Especialmente para vacina, né? A questão é se o problema é uma dúvida de eficácia e segurança ou se o problema é uma dúvida de efetividade, né? Se for em relação à eficácia e segurança, eu estou satisfeito com o que a gente tem de conhecimento. O estudo, mesmo que a gente fale em evidência indireta, eu não conheço alguma coisa que funcione para jovem, funcione para idoso e não funcione para 40 anos. Não conheço. Se vocês conhecerem, me digam. Então, generalização não é a mesma coisa que representatividade. Então, a gente está falando tudo em termos de probabilidade, né? Assim como a própria eficácia demonstrada na mesma população que será a população da aplicação, ela tem incerteza e muita incerteza. Aquilo é uma amostra. E a estimativa pontual, ela é pouco provável de ser verdadeira, na verdade, dentre todas as possibilidades de estimativa. Tem variabilidade natural, eu fazer uma coisa de 70% de eficácia em alguém, naquele alguém não vai ser necessariamente 70% de eficácia. Então, essa incerteza, essa variabilidade, nem sempre está realmente na população ter sido um pouco diferente. Então, eu acho que a evidência de eficácia é de boa qualidade, de segurança é suficiente, senão a Anvisa também não teria aprovado. A minha realmente dúvida é, quando eu vejo principalmente o impacto orçamentário, custo-efetividade para mim razoável também. Você falou alguns pontos aí que podem ser recalculados, mas dentro da razoabilidade, principalmente de alguma coisa de efeito sistêmico. Quando eu vejo o impacto orçamentário que realmente me gera dúvida e principalmente seus argumentos de efetividade. Eu acho que a gente não pode incorporar uma coisa, uma demanda, do jeito que ela vem. Nesses casos, a gente pode até aprovar para que vocês tenham a liberdade de escolher aí o melhor caminho, né? Então, acho que é uma coisa a ser discutida aqui nesse plenário, se existe a possibilidade dessa flexibilidade, porque Éder colocou vários pontos que realmente eu acho bastante pertinentes. Obrigada, Luiz. Abro a palavra a Patrícia Assaís. Deixa eu me inscrever. Obrigada, Luciene. Patrícia Freire, da SAE, sem conflito de interesse com a matéria. Assim, primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho do NATS, foi muito bem feito, muito bem realizado, parabéns para vocês. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, a maioria das coisas já foram contempladas tanto na fala do Luiz quanto na complementação que o Éder fez, mas, no entanto, eu queria só reforçar que a gente, enquanto SAES, eu também fiquei um pouco preocupada com alguns dados de eficácia, mas mais com os dados de eficiência, né, para o sistema, uma vez que uma vacina para uma doença tão prevalente quanto a dengue no nosso país, e que em algumas situações não é só endêmica, mas como epidêmica, né, como pandêmica, enfim, eu fiquei preocupada com algumas questões de você olhar uma vacina para uma doença tão prevalente, isolada de um contexto de um programa nacional, né, de uma estratégia nacional. Essa que foi a minha maior preocupação, e aí nessa preocupação a questão do custo ela é muito importante, mas ela é mais importante ainda do ponto de vista da abordagem sob a perspectiva de um sistema, de um programa nacional. Então eu acho que, sob essa perspectiva, muitas incertezas ainda existem, né? E essa questão do pacote fechado, vamos chamar assim, grosso modo, como o Luiz bem pontuou, ela me causou bastante preocupação. Então, assim, eu acho que talvez fosse importante que esse ponto de pauta fosse trazido para uma próxima oportunidade, levando em consideração que há muitas incertezas e que talvez a empresa pudesse contemplar melhor no seu dossiê essas informações para diminuir essas incertezas para o grupo, né? Para a avaliação do grupo. Então, era isso que eu queria colocar, mas eu parabenizo o trabalho do NATS e fica aqui a nossa manifestação. Muito obrigada, Patrícia. Eu tenho aqui Cláudio Osvan, Visa. Olha, Luciene. Bom dia, Luciene. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí também pela apresentação do NATS. Enfim, eu gostaria só de compartilhar aqui da mesma opinião do Luiz, da Patrícia também, né, sobre a avaliação das vacinas no contexto, né, do PNI, de efetividade, enfim, e lembrar que foi algo que eu destaquei quando a gente discutiu
a pneumocócica 3 valente, né? E naquela ocasião eu já, né, relatei que de fato a gente precisaria, né, colocar sempre o PNI nesse contexto, porque de fato é quem traz as informações, os dados que nos subsidiarão para a decisão aqui, além de segurança e eficácia, né? Naquela ocasião foi muito bem dito, né, e repetido, né, que ali sim se tratava de uma política de saúde, né? Ou seja, quem efetivamente vai executar o programa tem muitas informações que, de alguma maneira, impactarão aqui na nossa decisão. Então, é só, primeiro, para parabenizar, né, pela presença do PNI aí, eu acho que será sempre muito importante, e também acompanhar aí a opinião, né, do Luiz e da Patrícia. E aí, só para terminar, eu não vi nenhum comentário, nada em relação às populações imunossuprimidas, ou com comorbidades, HIV, enfim, eu não sei se houve essa estratificação ou se houve, não teve nenhuma relevância clínica, enfim. Muito obrigada, Cláudio. Eu vou abrir a palavra rapidamente à Marisa, que acho que ela vai responder esse contexto aí do Cláudio. Só para responder. Isso. Nós analisamos o risco de óbito, naturalmente, por dengue é maior nessas populações, mas em relação ao ensaio vacinal não foi estratificado. Obrigada, Marisa. Júlio, na sequência. Olá, bom dia a todos. As manifestações anteriores aí, acho todas corretas, né? Luiz Cláudio chamou atenção aí da questão da forma de incorporação, que para mim não ficou claro exatamente se vai ser necessário vacinar toda a população e se tem utilidade em algumas outras situações que o PNI pode priorizar populações de maior risco ou em locais eu li o resumo, no resumo não consta assim o período, por exemplo, que a imunidade é atingida após a vacinação, se poderia se vacinar em populações específicas, em regiões específicas, em surtos. Então, isso para mim não ficou claro. Mas mesmo vacinando toda a população, parece que existe aí um custo que é um pouco acima dos nossos limiares, mas ainda assim parece razoável o valor para nossa incorporação, nossa proposta, e o Ministério avaliar, não só dentro do PNI, mas até em outras áreas. Porque aí é uma outra situação que não é habitualmente feita, mas não sei se no monitoramento do horizonte tecnológico não devia também avaliar outras formas de combater a dengue, que não é somente essa, não é só vacina, não é a forma. E se a gente encontra outra forma de combater a dengue, diminuir a transmissão, também é eficaz e é um exemplo aí da gente avaliar o custo dentro do prisma da custo-oportunidade. A gente está botando dinheiro para tratar uma forma de combater a dengue que poderia ser usado em outra forma de combater a dengue, não necessariamente somente ganhar, não é, com a vacinação. A gente acaba tirando de outro local o recurso. Então, acho que no monitoramento do horizonte tecnológico, acho que era importante não só um infectologista, um médico de saúde coletiva, preventiva, aí avaliar essas intervenções sobre esse prisma aí da sociedade como um todo, não só dentro do PNI. Obrigado. Obrigada, Júlio. Débora. Então, muito bom dia a todas as pessoas. Acho que primeiro a gente tem que ter realmente nesse horizonte, e que já foi manifestado, que um debate desta monta, ele requer estar vinculado a uma estratégia nacional. Nós temos no país um Programa Nacional de Imunizações potente, né, com respostas positivas à sociedade. Então, ter esse vínculo ao PNI e às diretrizes através da SVSA nos garante, assim, realmente mais segurança para esse processo.
Um segundo questão, nós estamos aqui debatendo um aspecto de grande impacto social, né, da sociedade brasileira. E aqui uma pergunta da possibilidade de se ter estudos no modelo econômico dos impactos da ausência dessas pessoas no trabalho, na produção, que o trazem para a sociedade brasileira. Eu acho que aqui é uma situação de grande relevância também ser considerado estes cálculos e impactos. Um outro aspecto, é natural as outras agências não terem estudos ou debates de incorporação de vacina contra a dengue, porque não são as suas realidades. E não é de graça que a OMS também já faz orientação para vacina nessa faixa etária dos 4 aos 16 anos, até para se ter a medida real de eficácia, né, da vacina para esse público e a população, né? Então, aqui também essa observação. E, por fim, nesse momento, nós estamos já, né, através do Butantan, com parcerias com outras indústrias, o desenvolvimento de vacina contra a dengue, e me parece que num assunto de tão alta relevância, né, de saúde pública, ter esse estímulo, né, de pesquisa, de inovação, desenvolvimento dessas tecnologias, volta mais uma vez à pauta no nosso país e que precisamos estar atentos e atentas, né, para que de fato se tenha um resultado ao que nós necessitamos. Me parece, salvo engano da minha parte, que o que está sendo desenvolvido na parceria com o Butantan, a perspectiva é apenas para 2024. Mas termos esse horizonte de debate de novas vacinas, né, e com estratificação de fato da sua eficácia, não apenas nas faixas etárias, mas também considerações de públicos-alvo que, de repente, não poderão fazer uso dessa vacina, são informações de muita relevância para a nossa análise na Conitec. Muito obrigada, Débora. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição nesse tema? Eu vou fazer um resuminho aqui, então. Anotei aqui as falas de vocês e a gente tem hoje aqui, então, como avaliação, uma vacina contra a dengue nos 4 sorotipos, que foi a demanda da Takeda. A Takeda apresentou uma proposta de preço de R$ 170 a dose, é necessário 2 doses da vacina, no intervalo de 3 meses. No estudo clínico, né, de pivotal de registro, foi estudada vacina na população em crianças de 4 a 16 anos, um N aproximado aí de 20 mil indivíduos. Na eficácia global da vacina, apresentou um dado pontual de 62% de eficácia, em termos de evitar casos de dengue, em termos de redução de hospitalização, cerca de 85%. Dados inconclusivos, né, no estudo clínico para os sorotipos 3 e 4, muito provavelmente aí pelo tamanho amostral, foi o que foi apresentado aí pelo grupo, os pareceristas, a Marisa. Foram abordados alguns pontos aqui pela SVSA, que o subtipo 3, né, então ele já circulou no país, ele volta, assim, há dados mostrando que na região norte há o início aí de volta da circulação do sorotipo 3, da dengue. Pelo relatório, pelo dossiê, a empresa não apresentou qual é o quantitativo que ela tem de capacidade de entrega desta vacina, da quantidade de doses, mas pelo grupo aí parecerista, eles fizeram uma inferência que seria, pelo relatório, a partir de 3 a 5 milhões de doses no ano, justamente porque no dossiê a empresa apresenta uma estratégia aí de vacinação na população da faixa etária de 4 anos de idade e na faixa etária na idade de 55 anos. Então, por essa inferência aí do número estimado populacional, há uma estimativa aí de que a empresa tenha de 3 a 5 milhões de doses
mas que ela não afirma essa quantidade no dossiê. Em termos de segurança, o estudo ele apresenta dados aí em termos de segurança do sorotipo 1 e 2, uma tendência aí para o sorotipo 3, maior risco de hospitalização, mas são dados aí inconclusivos. Até o NATS colocou, e também o PNI, que numa eventual incorporação haveria uma necessidade, então, de uma farmacovigilância para seguir as questões de segurança. Em termos dos parâmetros econômicos, o modelo que a empresa apresentou no dossiê é um modelo com muitos viés em termos de custo, então, subestimando os casos de dengue e aumentando os custos em termos de tratamento, né, em termos de hospitalização e gravidade da doença. E isso, o estudo, no dossiê, ele apresenta dados aí de evidência aí de uma razão de custo-efetividade de 20 mil por quali, mas foi totalmente criticado tanto pelos pareceristas quanto pelo PNI também, que avaliou o dossiê. E no dossiê, eles abordam essa questão, Débora, dos custos indiretos, né? O quanto tempo o indivíduo fica fora, né? A gente não usa isso normalmente porque isso insufla muito o modelo econômico quando a gente usa esses parâmetros indiretos, né? A gente não teria até um limiar, não tem uma discussão em relação usando esses parâmetros indiretos, mas a empresa ela apresenta, quando ela apresenta, ela coloca como uma estratégia dominante, mas reforço novamente que estão superestimados todos esses parâmetros no dossiê. Então, por conta disso, o grupo elaborador aí, né, o grupo parecerista refez o modelo econômico, mostrando, então, no modelo, dados aqui de razão de custo-efetividade incremental de 58 mil por quali. A Marisa até colocou que a gente realmente não discutiu aqui no âmbito do plenário da Conitec um limiar de custo-efetividade para o contexto de vacina, de vacinação em massa da população, mas adotando, né, pensando no parâmetro de 40 mil por quali, a dose da vacina ela deveria ter a apresentação de um desconto, minimamente aí para R$ 120 por dose, mas pensando aqui nesta estratégia, que só estou vacinando duas idades, né? Em termos aqui de faixa etária, o grupo aí do INC apresentou dados na faixa etária de 4 e 5 anos, de 59 a 60 anos, mostrando impacto orçamentário aí de 9 bilhões de reais, o acumulado de 5 anos. E foram postas algumas considerações das representações aqui. O próprio grupo parecerista coloca assim, a Marisa, né, coloca dúvidas de qual é o custo real de uma vacinação, qual que é a estimativa de subnotificação da dengue, então coloca isso como perguntas aí ao PNI, ou à SVS, né, o grupo aí também da vigilância de arboviroses. O Éder coloca algumas questões na sua apresentação, que o estudo ele mostra a queda da eficácia ao longo dos 4 anos aí de acompanhamento, né, em média, não tem evidência clara da dengue 3 e 4, coloca dúvidas em termos de segurança da vacina, coloca também questões de que, na parte epidemiológica, a gravidade da doença ela se dá em idosos, né, os casos mais graves a partir de 60 anos, então tem que se repensar, né, esse modelo, aí, essa estratégia. Coloca a pergunta, qual que é, de fato, a quantidade de doses que a Takeda ela pode ofertar nos próximos anos. Se for somente essa faixa etária, talvez isso não atenda a um programa, né, nacional de imunização. Colocou as questões de incorporação escalonada, né, é uma viabilidade, a depender da disponibilidade do produtor. Colocou a importância, a relevância do PNI que ele quer, né, assim, que é importante ter uma vacina contra a dengue, né, que isso esteja alinhado à política de imunização, à estratégia nacional de vacinação, o combate às arboviroses, questão da farmacovigilância, e também a importância de se ter
uma política também de transferência de tecnologia para atendimento aí da capacidade produtiva, né, dos produtores aí, para os doses da vacina. O Luiz Corrêa, representando o CONAS, também coloca a dúvida qual é a melhor estratégia de vacinação da incorporação, e fala que está satisfeito em termos de eficácia e segurança, se coloca preocupada com a questão do pacto orçamentário, e essa dúvida, né, a Conitec ela está preparada para definir a estratégia de vacina, né? Então, isso realmente é algo que tem que ser conversado. A Patrícia, representando a SAES, também corrobora com essa fala do Luiz, também traz um ponto de... também se preocupa com a preocupação com dados no impacto no sistema. É difícil olhar a vacina de forma isolada, ela tem que ser olhada no contexto de estratégia nacional. Traz, inclusive, como ponto de pauta, que será que a gente não tem que decidir isso com uma próxima oportunidade, visto que a gente precisa de outros dados aí para se colocar aqui na mesa. Cláudio João da Anvisa também compartilha da opinião da SAES e CONAS, que precisa que essa vacina esteja dentro de uma estratégia aí de política de saúde, estratégia de vacinação. O Júlio também, para o Júlio não ficar representante do CFM, não ficou claro se a necessidade de vacina em toda a população, qual que é a estratégia melhor, qual é a população mais específica, seria população, regiões endêmicas, a partir do valor parece razoável, e também colocou uma estratégia muito interessante, que no horizonte tecnológico era interessante incluir outras formas de combate às dengue ou às arboviroses, né? E a Débora, por fim, também, representante do Conselho Nacional de Saúde, debate que essa estratégia ela precisa estar vinculada a uma estratégia nacional de imunização, também corroborando com outras falas. A OMS até traz recomendação também, foi recente, né, essa recomendação da vacinação nas áreas endêmicas de 4 a 16 anos. Na verdade, a OMS até colocou de 6 a 16, só retificar. 6. Justamente porque essa faixa de 4 a 5 no estudo ela ficou prejudicada, né, que teve a menor dado aí de eficácia. Então, a OMS, quando recomendou isso, foi de 6 a 16. E colocou também, né, que há oportunidades aí no horizonte, né, de outras vacinas que estão sendo desenvolvidas. Tem a vacina do Butantan, que o final a princípio, né, o final do ensaio clínico para 24, final de 24, então ainda tem depois toda a fase de registro, etc. Né? Assim, fazendo esse resumo, eu vejo assim que na maioria das falas o que a gente tem muita dúvida, assim, né? Primeiro, a gente não tem aqui certeza da quantidade de doses que o fabricante ele pode ofertar, né, disponibilizar à sociedade, aqui ao SUS. E, com isso, é difícil até o próprio PNI também desenhar uma estratégia de vacinação, porque ele precisa desenhar a estratégia a partir de uma quantidade, a partir da oferta de doses da empresa, né? Então, assim, dentro de todas essas questões, eu, assim, aí já vou dar a minha sugestão, proposta aqui, e como SecTix, né, representando a SecTix. Hoje, eu não tenho, assim, segurança de deliberar, nem que sim, nem que não para essa vacina. Acho que a gente tem realmente esse compromisso de avaliar a vacina, fazer toda essa avaliação, mas faltam dados, faltam os elementos para a gente decidir sobre isso. Então, eu acho que, da minha parte, eu pergunto se a gente não poderia encaminhar assim, para não deliberar e oficiar a Takeda para que ela responda qual é a capacidade dela de oferta de doses, né, e até que para o PNI possa também, num retorno, dizer qual que seria, né, a partir dessa capacidade, melhor estratégia de vacinação, né, como é que isso poderia estar inserido, desenhado dentro de um programa dentro da política aí de combate à dengue, e a partir daí a gente conseguiria, então, né, mais para frente, aí, deliberar sobre essa vacina. Pergunto se vocês concordam, se a gente poderia encaminhar dessa forma, ou se alguém se opõe a isso. De acordo com do silêncio aprovado. De acordo? Acho que concordo com tudo. Vamos trabalhar como o Congresso Nacional, no silêncio aprovado. Né? Ontem aprovaram em 40 segundos o negócio. Diga, Luiz. Obrigado, Luciane. Eu concordo com todo o seu resumo aí que você fez. E acho que
concordo também com a posição de não incorporação e fazer alguns questionamentos ao demandante. Eu estou ouvindo meu som. Não deliberação, Luiz. A ideia é não, eu concordo, então, desculpa, eu concordo com a não deliberação? Isso, é assim... não se posicionar. Isso, sem sair hoje com uma recomendação positiva ou negativa. Tá. A gente faria uma... Certo. Tá. Eu pensei que era negativa para ir para consultor público, mas concordo também, eu acho ótimo. A minha pergunta é... aquela pergunta que eu fiz na minha fala no início, existe condição de, numa situação dessa, respondidas as perguntas que nos satisfaçam aí na próxima discussão, que há incorporação de flexibilidade ao PNI para decidir a melhor estratégia, visto que o CONITEC não tem essa competência para analisar todas essas nuances estratégicas, entendeu? Existe essa condição de a gente incorporar algo sem grande especificidade da população ou da forma de progressão ou da forma de implementação para dar flexibilidade a um processo muito mais complexo do que é o que a gente está discutindo aqui? Questão, Luiz, é que a gente fica também sem referência do impacto orçamentário, a gente vai decidir isso sem definir uma população, né? Então, acho que seria melhor, assim, se a gente conseguisse até definir em cima de uma proposta, né? Por isso, hoje a proposta da Takeda é de 4 e 55 anos, né? Vacina crianças de 4 anos e vacina o adulto lá de 55 anos. Então, se a gente for deliberar em cima desta proposta, é uma coisa. Então, assim, aí se a gente tem dados, né, elementos aí como, por exemplo, qual é a quantidade de doses, o PNI pode pensar numa nova estratégia de população, a gente poderia também avaliar em cima então disso. O PNI poderia trazer na próxima uma proposta e a gente aprovar a outra proposta ao que o PNI trouxesse? Dentro dessa mesma demanda, tipo, o PNI corrige, dá a opinião dele, eu acho que essa é a melhor estratégia, e a nossa aprovação seria da estratégia proposta pelo PNI, e não essa demanda como está agora, isso é possível? Vou deixar depois aí o Éder responder também. Mussolini. Então, eu estava muito pensando em linha como o Luiz Correia colocou, porque nós já tivemos no passado aqui uma discussão, quando nós estávamos discutindo a vacina pneumocócica da GSK e da Pfizer, que está na Fiocruz, e eu não me engano se foi a doutora Petra Mali que colocou, que vacina nunca passava por aqui, vacina era uma questão de PNI, não uma questão de CONITEC. Não sei se o Luiz Correia lembra disso, porque era uma questão muito específica, eram casos muito específicos, então vacina não passava por aqui. Eu não tenho, eu acho que tem que passar, particularmente eu acho que tem que passar, viu, Luiz Correia, mas eu acho que a gente tem tem que seguir alguns parâmetros aqui dentro. Ou todas as vacinas por aqui passarão, ou nenhuma vacina passará por aqui e ficará direto na mão do PNI, que tem muita competência para isso, a gente sabe, porque incorporou todas as vacinas do nosso país até agora, tá? Sempre passou por lá. Então, eu acho que a gente deveria definir isso, muito em linha do que o Luiz Correia colocou, e todos sabem aqui que não é fácil concordar com o Luiz Correia, né? A gente discorda muito, mas eu acho que só pela questão da coerência, que é uma coisa que eu sempre prego aqui dentro, desde a minha primeira reunião, há mais de 15 anos. Obrigado. Obrigado, Mussolini. Luciane, vocês têm alguém escrito? Deixa eu só passar a palavra ao Éder, que ele pediu primeiro. Nesse assunto aí. Tá. Éder, por favor. Não, é só respondendo o Luiz, eu acho que uma pergunta que precisa ser respondida antes da gente pensar em estratégias é o quanto que nós teríamos para pensar em estratégias, sabe? Porque essa informação falta para a gente. E essa informação, ela não pode ser uma informação, ela tem que ser uma informação pública também, sabe? Tem que ser uma informação para a sociedade ver. Porque as discussões que nós tivemos sobre a vacina, ela ficou uma coisa muito hipotética, né? A gente não tinha essa informação de forma oficial, chegavam números não muito precisos, de tanto a tanto,
e ainda com uma dificuldade da gente não poder tornar isso público, para fazer uma discussão um pouco mais ampla. Né? Então, eu acho que essa pergunta precisa ser respondida antecipadamente. Eu insisto na questão dos valores, o impacto, veja, o impacto orçamentário é muito alto, considerando uma estratégia tão restrita, sabe? Então, isso é outra coisa que a gente precisa ver, porque isso é uma questão importante na hora de decidirmos o que fazer também. Obrigado. Obrigada, Júlio. As considerações aí de Mussolini, achei interessante a gente não fugir dessa responsabilidade, né, de assumir aqui a incorporação de tecnologia. Eu acho que tem de passar por aqui a questão das vacinas. Agora, talvez a gente possa já incluir alguma proposta, né, que seja avaliado pelo grupo da PNI, se eles têm interesse em incorporar no programa, que sejam ouvidos no momento da nossa avaliação, né, desses outros aspectos aí do impacto, de como seria um plano, qual seria a alternativa de implementar dentro da proposta aí da indústria. Eu acho que seria interessante a gente avaliar em conjunto com essa opinião, com esse encaminhamento deles. Sim, né? sim, Até sim. para ver impacto orçamentário, né? Se vai ser do jeito que a indústria está fazendo, o plano que os técnicos aí do NATS fizeram, ou o PNI teria alguma outra forma de incorporar. Alguma sugestão? Obrigado. Por isso que a gente insere sempre, né, a equipe técnica, né, da área para responder isso junto. Patrícia? Luciane, eu só queria complementar, porque eu acabei na minha fala inicial, me esquecendo de citar a preocupação com o número de doses também que a empresa se comprometeria no caso de uma eventual aprovação da tecnologia. O número de doses realmente faria toda a diferença ficar muito claro qual seria esse quantitativo a ser disponibilizado para o programa, porque sem esse quantitativo fica muito difícil, quase impossível, que o programa faça, de fato, um planejamento, né, de uma estratégia nacional. Então, isso é muito importante e eu esqueci, na minha fala, de pontuar. Quanto à avaliação da vacina como um todo, eu acho que, apesar de não estar devidamente escrito, né, nas normativas, mas eu acho que não foge à competência da Conitec, afinal é uma tecnologia, e é uma tecnologia de saúde com impacto importante para a sociedade, para a população como um todo, então eu acho que não foge, mas eu acho que sem dúvida é importante que essas pedidos de incorporação de vacinas, eles venham com mais elementos para que a gente possa, para que o PNI, inclusive, possa avaliar dentro de uma estratégia. Afinal, é uma vacina para uma doença muito prevalente, que comporia um programa nacional, e o impacto orçamentário, apesar de muito importante, ele se justificaria se fosse uma vacina totalmente segura e eficaz, né? No impacto para a assistência à saúde seria custo efetivo, né? E, na verdade, acho que a gente não tem todos os elementos ainda para aferir essa segurança e essa eficiência para o sistema de saúde. Então, eu acho que, de fato, eu concordo com a não deliberação no momento. Eu acho que a gente pode solicitar mais informações, mais elementos aí que a gente possa avaliar numa outra oportunidade. Obrigada. Júlio, de novo? Não, eu vou votar aí. Então, muito obrigada. Então, assim, podemos seguir, então, dessa forma. A gente faria, então, a gente vai oficiar a empresa para ela trazer os dados, né, em termos de oferta das doses, e, na sequência, encaminhar o PNI, para o PNI também pensar em uma estratégia com as duas informações, né, a gente poderia trazer aqui de volta para fazer uma primeira deliberação. Pode ser desse jeito? Não seria votado hoje? Não. Não? Ok. Ok? Ok, tá bom. Então, pessoal, seguiremos dessa forma. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao grupo Alnat, do INC, muito obrigada aí ao pessoal da SVSA, a área aí da vigilância e do PNI, por prestarem todas essas contribuições. E damos por encerrada a reunião do Comitê de Medicamentos aqui da Conitec. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.